E o Arquivo U está de volta aqui na tela da TV UCPEL e hoje recebendo mais um jornalista. Ele que esteve na Ubra TV, na TV Nativa, em Porto Alegre, na Bandeirantes e agora está de volta a Pelotas, não é mesmo, Matheus? Isso mesmo, Guilherme Roquette agora é coordenador aqui da Nativa, coordenador de telejornalismo e hoje vai contar um pouco sobre a história dele no jornalismo, quando ele chegou aqui na UCPEL para o curso de comunicação. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, uma satisfação muito grande poder participar. A tarifa do transporte coletivo também aumentou em Guaíba. De R$ 2,85 passou para R$ 3,00, preço que os usuários consideram caro para o serviço oferecido. Então, como é que começou o jornalismo na tua vida? Bom, começou aí lá em 2001, 2002, quando eu sabia que eu ia terminar o colégio e tinha que entrar para a faculdade. Eu não sabia bem o que eu queria, mas eu tinha uma ideia do que eu não queria. Física, matemática, nada disso. Então eu comecei a pensar em algumas coisas, por exemplo, direito, medicina, e direito é o próximo passo. Mas a medicina eu descartei logo em seguida. E comecei a olhar jornal na televisão, e os primeiros assim, no interior, em Jaguarão, minha terra, mais é a RBS TV, que era a única emissora que pegava, né, lá localmente, e aquilo começou a me despertar uma vontade de, olha, isso é interessante fazer, é uma coisa que não é monótona, é uma coisa que sempre tem coisas diferentes, então aí começou a surgir a ideia de fazer jornalismo. Em 2013, então, eu passei em 24º lugar, se eu não me engano, no vestibular aqui da Católica. E como é que foi, quando tu chegou aqui, tu já foi direto para a TV UCPEL, já te chamou a atenção, tu já sabia que existia TV? Eu sabia que existia TV porque eu já tinha visto no site ainda, né, no início ainda da internet, vamos dizer assim, claro, já tinha um certo tempo. Mas logo no primeiro semestre eu vim, mas aí tive uma adaptação ainda numa cidade diferente, para vocês terem uma ideia. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Para morar fora e tal, então era tudo muito novo, e universidade, pessoas diferentes, fora da minha casa, da minha cidade, enfim. Mas aí logo eu acabei vindo para cá. Em 2013 eu acho que eu tive alguns meses, aí depois eu saí e voltei em 2004. E aí já comecei na equipe do Tele como câmera, era lá no terceiro andar ainda na ponta do prédio. A gente tinha uma ilha de edição linear que no verão ia a uns 40 graus, então era uma coisa super confortável, assim, né, bem diferente da estrutura que tem aqui embaixo hoje. Mas assim, a garra e a vontade sempre tiveram juntos, né? O resto está lá cortando e ele sabe que a gente andava no golzinho branco aquele, sempre foram várias e várias histórias. E tem alguma história dessas que te marcou mais? Uma reportagem, um momento que tu viveu aqui na TV que tu lembra até hoje? Eu lembro de alguns telejornais que a gente fazia aqui na TV e sempre era com muita garra, assim, poder apresentar o telejornal. Eu sempre gostei daquela questão, assim, um pouco da opinião. Então eu gostava de escrever mais ou menos um texto, assim, de algumas linhas, tipo uma nota pelada, para dar no início do jornal. E também tiveram situações assim, né, de a gente acabar, olha, um dia estraga uma câmera e o outro dia a gente tem um outro problema. Algumas situações adversas assim que a gente aprende a conviver com elas. Eu era um pouco brabo, assim, eu era meio revoltado, agora já estou um pouco mais calmo. E eu brigava um pouco, eu discutia e são coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai amadurecendo depois. Porque a gente vê que, primeiro, não dá para lutar contra o sistema. Se o sistema é assim, a gente tem que se adequar a ele. Então, hoje o que dá pra gente perceber? No momento em que a gente tem uma estrutura que daqui a pouco não é a maior ou não é a melhor, a gente tem que aprender a fazer com aquilo ali o melhor possível. Só que às vezes a gente tem vontade de fazer mais. E esse mais acaba, vamos dizer assim, a gente acaba estressando um pouco. Então, a gente tem que fazer o melhor possível dentro da estrutura e quando tiver a oportunidade e a chance de ir adiante, a gente vai. Uhum. O que tu acha que te marcou, assim, o que te agregou na tua carreira de jornalista, ter estado aqui na TV UCPEL? A base de tudo, se eu não estivesse aqui, eu não estaria aqui de novo agora, como eu estou aqui conversando com vocês. Porque se eu não tivesse passado por aqui, talvez quando me chamaram para fazer... Eu fui o primeiro estagiário da TV Nativa. A TV Nativa tinha meses no ar quando eu entrei lá. E eu saí daqui com toda a bagagem, assim... básica, vamos dizer assim, de como operar uma câmera, como fazer uma reportagem, como editar uma matéria, e isso, se eu não tivesse essa experiência, possivelmente eu não teria entrado lá na Nativa, e de lá não teria saído. Então, a TV UCPEL é fundamental, e é fundamental para todo mundo. Eu acho que o acadêmico de jornalismo, daqui da Universidade Católica, que está hoje aqui,
e que quer trabalhar numa emissora de TV, ele tem que passar fundamentalmente por aqui. Porque hoje a gente vê, por exemplo, assim, tem estagiários voluntários da Federal que às vezes até reclamam porque não tem uma estrutura como essa que a Católica tem aqui, de ter uma emissora de TV. Então a TV UCPEL é fundamental. E dentro, quando tu chegou, acabou o teu estágio aqui, partiu para a Nativa, como é que foi essa quebra essa mudança de ambiente para ti, como é que foi? Foi difícil de te adaptar nesse novo ambiente? Quer sair de uma onde é uma escola? Foi difícil porque assim, aí eu saí, mas daí de tarde eu trabalhava lá de manhã e de tarde eu dava um jeito de vir pra cá, porque a turma que estava aqui era muito boa. Então, quando eu cheguei lá também a gente não tinha um telejornal ainda, a gente tinha uma estrutura bem diferente, inferior aqui na época. A gente montava um boletim, eu e o João Luiz Fickel, que é um grande radialista, que também é uma parceria até hoje, a gente, enfim, mantém. Mas aí eu sempre dava um jeito de voltar, né? Depois eu acabei me formando e aí o André Lapointe, que foi um grande pai aqui na TV UCPEL, acabou dizendo, olha, tu não pode vir todo fim de semana, porque tu já não é mais aluno, então tá, não, tudo bem, então eu vou vir uma vez por mês como convidado. Aí o pessoal botava o nome na lista lá. Mas a mudança de ambiente sempre traz um choque, tá? Traz um choque porque assim, também quando eu saí daqui e fui para Porto Alegre, a gente estava acostumado com aquela estrutura de que a gente tem que fazer tudo, tem que fazer câmera, tem que dirigir, tem que fazer reportagem, tem que apresentar jornal, tem que levar o carro ao mecânico, tem que providenciar um concerto de alguma coisa. Quando eu cheguei lá, tu vê que assim, o teu texto, ele passa por um editor e tem um editor-chefe. E algumas pessoas tinham saído da RBS, estavam na Ubra TV, só que eles achavam que eles estavam trabalhando na BBC de Londres, possivelmente, porque te cobravam uma coisa que, assim, só tinha 2 carros para uma TV com 6 repórteres. Então tinha que sair de táxi. Era apesar do equipamento ser novo e tudo ser novo, tinha problemas lá também. Só que a cobrança, em termos de texto, de construção, de reportagem, era muito, muito, muito maior. No meu primeiro dia de Ubra TV, eu levei uma mijada, uma xingada tão grande, que no segundo dia eu tive medo de trabalhar. Eu me sentei no ônibus em Porto Alegre e eu tive medo de trabalhar. Mas depois, eu fiquei pensando assim, será que vai ser assim o tempo inteiro? E eu cheguei à conclusão que não. Aí, depois que a gente tem outras experiências, a gente vê que aquele pessoal lá, é que daqui a pouco, num determinado momento, estava pensando demais. Mas, assim, esse choque a gente tem sempre quando muda de ambiente. Mas quando eu saí da Ubra TV e fui para a Band, por exemplo, já não foi tão grande assim. Porque daí tu já domina o território, tu já sabe como as coisas funcionam. E quem estava na Bandeirantes já me conhecia de certa forma lá. Então, tipo, o meu editor-chefe, Israel de Castro, figura raríssima. Até hoje a gente se dá bem. Eu até estou pensando em, já combinei com ele de mandar alguns textos do pessoal daqui para ele analisar lá e ver se a gente está trabalhando direitinho. Então, aí já mudou. Eu me preparei para essa mudança da Ubra para a Band, para um choque muito maior, que na verdade não aconteceu. Então tudo isso é bom, porque a gente se prepara e a gente tem mais estrutura para enfrentar essa mudança. E esse mercado da TV aqui em Pelotas é muito diferente da capital? É diferente pelo seguinte, porque aqui é mais provinciano, né, as coisas. Eu não quero falar, eu não falo nada. Mas vem cá, se o cara é detentor de um cargo público, ele tem a obrigação, por lei, de falar. Por quê? Porque ele ocupa um cargo público, uma função pública, e por isso ele tem que prestar satisfação para quem votou nele, ou principalmente para quem é o beneficiário ou usuário do serviço. E também tem muita questão assim, dizem que está acontecendo isso. Não. Então me traz uma fonte, nós vamos gravar sem identificar, e aí vai ter matéria, porque fofoca não é matéria. Então, lá em Porto Alegre não tem tanto essa questão. Lá em Porto Alegre as fontes conversam contigo porque eles sabem que tem que conversar e eles sabem que serão cobrados se não conversarem. Tem uma outra questão de província, uma questão cultural. Às vezes aqui as pessoas, eu não falo, não sei o quê. Lá não, lá as pessoas são mais abertas, são mais francas. Mas o trabalho em si, a apuração da reportagem, ela é igual. O teu trabalho no campo, tu tem que te dar bem com o teu cinegrafista e fundamentalmente, assim, ó, é o caráter do profissional. É o caráter do profissional. Eu conheço gente que é mau caráter e que está em posições elevadas. Só que, cara, assim, ó, o teu cinegrafista vai olhar e ele o da RBS conhece o da Bandeirantes porque um já trabalhou junto com o outro num outro lugar, ou já trabalhou com o do SBT, ou já trabalhou na Ubra TV. E tem essa conversa. Então, o teu caráter e o teu profissionalismo, isso tem que estar em primeiro lugar, é o teu cartão de visitas. Se tu, por acaso, se tu é um cara mau caráter, eu poderia dizer um palavrão aqui, mas não vou dizer porque estamos numa instituição católica. Mas se tu é um mau caráter, cara,
vai sair. Alguém vai falar, alguém vai comentar, isso vai implicar numa possível contratação futura ou não contratação. E desde sempre a TV CPEL te ajudou, né? A aprender a ter ética e a lidar com situações adversas, com certeza. Exatamente, porque, por exemplo, lá na Bandeirantes, eu tive várias situações de eu ter que pegar o carro, pegar a câmera e sair sozinho, porque às vezes o horário do cinegrafista estava para depois. Agora, por exemplo, teve um tiroteio lá dentro de uma igreja, vocês devem ter ficado sabendo, um ex-militar matou um outro cidadão. Não tinha cinegrafista na Bandeirantes. E eu peguei o carro, a câmera e saí com um repórter da rádio, que era estagiário e foi junto comigo. Eu fiz câmera, eu fiz reportagem, e aí depois o cinegrafista chegou e eu gravei a passagem. Mas ele só gravou a passagem. Quer dizer, se eu não tivesse essa experiência daqui da TV CPEL de saber operar uma câmera, de ter o princípio básico da reportagem, eu não teria condições de fazer isso. E aí a Bandeirantes não teria a primeira imagem. Então, isso é um diferencial para o profissional, com certeza é. E para quem gosta mesmo do jornalismo, é uma das melhores coisas, né? Ir atrás e procurar. E voltando a falar um pouquinho da TV, como tu estava falando, tu lá em Porto Alegre viu ex-colegas teus aqui da TV e tu tem visto espalhados pelo Brasil. Como é que é esse sentimento de ver aquele pessoal? Dá um orgulho muito grande, A gente até inclusive se juntou uma vez lá na Cidade Baixa, porque estava a Amanda Santo, que agora é a Amanda Silva, a Camila... eu vou me esquecer com certeza de mais gente aqui, mas enfim... O pessoal que era da época. O pessoal que era da época aqui. E isso é o que é o legal, porque a gente pôde ver o seguinte, o Max Corrêa, Luiz Espinosa, o Matheus Kerr, quem mais? O Felipe Bastos também, acho que esteve por aqui, enfim, uma leva. E aí a gente vê o seguinte, que o curso da Católica, que a nossa formação, ela é boa, porque se não fosse boa, os profissionais não estariam lá. Não estariam onde estão. Exatamente. Tá certo então, Guilherme. Queria agradecer a tua presença aqui no Arquivo, ter contado um pouco da tua experiência dentro da TV CPEL. O Guilherme, que hoje é coordenador de jornalismo aqui da Nativa, um jornal que todo mundo pode acompanhar todo dia, né, Camila? Com certeza, você está fazendo um excelente trabalho, boa sorte para ti no teu futuro profissional. E o Arquivo de hoje, infelizmente, fica por aqui e a gente se encontra em uma outra oportunidade com mais pessoas que passaram aqui pela TV CPEL.